para todos vocês que estão aí nos assistindo. Uma boa noite, um bom domingo. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. É uma felicidade estar mais um momento aqui para juntos estudarmos, aprendermos um pouco mais sobre as verdades bíblicas e sobre as profecias. Então aqui eu já quero dar um oi, já quero dar um abraço para aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Quero dar um abraço aqui para a Flávia, uma boa noite. Também para o Celso, boa noite. A Kátia, a Luéce Menezes. Então, boa noite aqui para todos vocês. E também aos demais que estão aí nos acompanhando. Deixa eu só tirar aqui uma dúvida para ver quantos que estão aí nos assistindo pelas redes sociais. Temos aí 6 pessoas nos acompanhando. Então, um abraço aí para todos. Um abraço para o Carlos. Então, que Deus esteja abençoando aí cada um de vocês. Então, é muito bom estar com vocês nesse momento aqui tão especial. Então, o Ed aí também está dando um abraço. Então, um abraço aí para cada um de vocês. E o nosso tema de hoje é uma continuação daquilo que estamos aprendendo desde o domingo passado. Então, no domingo passado, aprendemos um pouco sobre a lei de Deus, e como ela é importante para o nosso dia, serve como um guia moral, um princípio moral, e nos ajuda a compreender, a entender um pouco melhor sobre o caráter de Deus e, dessa forma, nos distanciarmos um pouco da degradação moral que há em nossos dias. E hoje nós vamos ter um estudo um pouco mais especial com relação ao 4º mandamento, ao sábado. Nós iremos focar um pouco mais nesse mandamento tão especial e que hoje muitas vezes é negligenciado, é esquecido. Então, deixa já compartilhar a tela aqui com vocês e vamos iniciar então esse estudo tão especial. Mas, claro, é necessário nós orarmos, nós pedirmos a bênção de Deus para esse momento. Então, feche aí seus olhos e vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido Deus, Pai amado, agradecemos a Ti pelo cuidado, pela atenção, pelo carinho, pela forma como o Senhor tem nos guiado, tem nos guardado. Pedimos a Tua bênção nesse momento, nesse estudo, e que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra e compreender o Teu amor, a Tua misericórdia por meio das profecias. Faça-se presente nesse momento, abra nossas mentes, isso que pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero então, portanto, estar aí parabenizando você que está nos acompanhando. Eu peço que qualquer dúvida, qualquer questionamento que você tenha, não fique com medo. Escreva aí nos comentários, participe, porque eu estarei aqui prestando atenção nos comentários que você colocar. Então, qualquer dúvida, ou qualquer coisa que você queira acrescentar, coloque aí. É muito importante a sua participação, porque nós estamos em um estudo e a interação, mesmo que seja um pouco à distância, ela é importante. Então, vamos lá. O tema de hoje é o tema 11, que é justamente pronto sobreviver e aproveitar a vida. Como é que no mundo de hoje nós podemos sobreviver e aproveitar a vida de uma maneira plena, de uma maneira assim mais especial, de uma maneira mais produtiva? O que a Bíblia nos diz? Então é isso que nós iremos meditar e aprender, refletir um pouco nesse estudo de hoje. Então, assim, nesse estudo é abordado a busca incessante das pessoas pelas coisas materiais e como isso conduz à descrença e frustração.
A vida precisa ser moderada e ter um objetivo centrado em algo maior e superior. O sábado é o mandamento que nos manda cessar a busca de bens materiais e interesses próprios e lembrar que Deus é o Criador, e somente assim a vida vai fazer sentido. Então, esse vai ser o foco do estudo de hoje. Então, eu quero iniciar com uma pergunta assim: qual é o sentido da vida? Você já se perguntou? Qual é o sentido para que eu viva? Qual é o sentido para que eu continue fazendo aquilo que eu faço hoje? Então, assim, um escritor russo, né, chamado Leon Tolstói, né, conta a história de um camponês, né, chamado Parrom. E assim, ele possuía uma grande fazenda. E ele gostava muito dessa fazenda e das coisas que ele fazia nessa fazenda. Mas aí ele começou a pensar e quanta terra um homem precisa? Será que a terra que eu possuo ela é suficiente? Será que aquilo que eu tenho está de bom tamanho? E aí ele ficou pensando e chegou na conclusão: eu preciso de mais terras. Eu preciso possuir mais alguma coisa. Mas a sua alegria, naquele momento, se tornou tristeza, porque ele percebeu que a fazenda dele era um pouco pequena. Até que ele ficou sabendo de um lugar, né, onde ele poderia adquirir muitas terras por um preço barato. E a única coisa que ele precisava fazer era percorrer a terra durante um dia. O tanto que ele percorresse, isso iria pertencer a ele. E aí ele chegou nesse local, falou com o chefe da tribo, e aí ele explicou: olha, vai funcionar assim, quando o sol começar a sair, você começa a caminhar. Depois de 100 passos, você cava um monte ali que vai marcar o tanto que você já conquistou. E você tem até o pôr do sol para fazer isso. Então, a cada 100 passos, você constrói um montinho e dali vai demarcando a terra que você vai conquistando. E aí ele começou. Ele começou. Quando chegou no meio-dia, ele já estava assim um pouco exausto, um pouco cansado, já tinha conquistado muitas terras, mas aí ele olhou para o chefe da tribo e pensou: eu acho que dá para conquistar mais um pouco. E ele continuou, e ele foi acelerando o seu passo, até que ele percebeu e viu assim um riachinho, já era já tarde, e ele disse: eu quero esse riacho. E ele foi e conquistou o riacho. Depois percebeu um bosque bonito, e ele: eu quero esse bosque também. Foi e conquistou o bosque. Até que chegou o pôr do sol. E ele tinha conquistado, ele tinha andado muitos metros, muitos quilômetros. A terra que ele demarcou era grande. Ele já exausto, cansado, começou a retornar. E aquele povo começou a aplaudir, né? Olha, ele conquistou muita terra. Mas no meio do caminho ele caiu exausto, cansado, porque ele tinha percorrido muito durante o dia. As pessoas foram até ele parabenizar, mas aí percebeu que ele não estava mais respirando. Perceberam mais um pouco e analisaram que a sua boca estava seca, o peito estava queimando, as pernas doíam. E ali ele parou de respirar. As pessoas perceberam que o Parrom estava morto. Não tinha ali mais nada. Sua vida se findou. E então, o chefe perguntou para aquelas pessoas que estavam admirando aquele homem que tinha conquistado muitas terras, mas que agora estava morto. E ele perguntou: de quanta terra esse homem precisa? E todos responderam de forma unânime: 7 palmos de terra. E ali, com sua própria pá, eles o enterraram. Então fica a pergunta. Essa é uma parábola, não é? Essa história não é verdadeira. É uma parábola. Então a pergunta que fica é: será que estamos sempre correndo, oprimidos pelo estresse e pela ansiedade de conquistar mais e mais na nossa vida e não damos tempo para aquilo que é verdadeiramente necessário? Quanto que é suficiente? De quanto realmente nós precisamos? Sabe, Salomão,
ele diz o seguinte, ó, que com relação a esse mundo e aos seus prazeres, é que tudo é inútil. Lá em Eclesiastes capítulo 1, o verso 14. Em outras versões, tudo é vaidade. Quando nós olhamos um pouco mais na raiz da palavra, tudo é ilusão. A vida é uma vazia. A vida é vazia. É uma nuvem. Então, que tudo era como correr atrás do vento. Sabe, Salomão, ele teve uma vida assim um pouco longa, mas no decorrer da sua vida, ele se entregou aos prazeres desse mundo. Ao ponto que ele possuiu 700 esposas, 300 concubinas. O homem se tornou extremamente rico. Mas até que ele, já em idade avançada, ele escreve o livro de Eclesiastes e ele chega na seguinte conclusão. Com relação aos prazeres desse mundo, tudo é passageiro. Com relação que aquilo que o mundo nos oferece, ela é passageira. A Flávia fez uma pergunta aqui, então, o sentido da vida é a morte? Calma aí, nós vamos responder logo essa pergunta. Será que é nada? Ou será que a nossa vida é apenas uma matéria? Devido à teoria da evolução, hoje muitas pessoas estão crendo nessa filosofia aqui no niilismo. Ou seja, o nome vem da palavra latina que quer dizer nada. Então, niilismo é o mesmo que nadismo. A ideia de que nada tem significado. Hoje, muitas pessoas, por causa da teoria da evolução, não encontram significado nenhum na vida. E pensam que a vida é só passar aqui mesmo e quando morrer tudo acaba. Enquanto que outros, por causa do evolucionismo, pensam que o sentido da vida são os prazeres. Isso remonta desde o tempo dos gregos. O prazer é o que dá sentido à vida. Então, hoje, muitas pessoas acabam correndo atrás de prazeres para ver se encontra algum sentido na vida. E hoje nós percebemos isso da maneira bem profunda com o consumismo. Hoje, muitas pessoas se entregam ao consumismo, achando que dessa forma eles vão possuir algum sentido. Então, muitas pessoas buscam sentido em sua vida por meio do emprego, às vezes por meio de uma casa, às vezes por meio de um casamento. Hoje, muitas pessoas buscam sentido na vida em algum bem. Mas logo eles percebem que isso não traz significado nenhum. Então, o mundo não dá conta de atender às vaidades do consumo exagerado, porque por causa desse pensamento de consumismo, o que é que tem provocado hoje no mundo? O descontrole total do nosso ecossistema. Então, pessoas que vão consumindo acima da conta, vai destruindo as nossas matas, o nosso meio ambiente, vai poluindo aquilo aonde nós habitamos, vai provocando ainda mais uma desigualdade social, tudo isso em nome do consumismo. O cientista Dennis Meadows, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ele alerta que o ritmo da exploração global está nos conduzindo ao colapso do planeta. Não é difícil entender por que cresce a filosofia da desesperança. Muitos vivem como se não houvesse o amanhã. As pessoas buscam a felicidade, os prazeres e depois não tem mais para onde ir. Sabe? Lembra que em Eclesiastes, o capítulo 1, verso 14, o sábio Salomão ele diz que tudo é vaidade, ou seja, tudo é uma neblina, tudo é uma ilusão? Porque as coisas desse mundo são passageiras? Ele diz lá em Eclesiastes capítulo 12, o verso 1,
uma recapitulação da sua própria vida. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, o que é que Salomão está dizendo aqui? O sentido da vida não é no consumismo, não é nas coisas que esse mundo nos oferece, e nem tampouco na morte. O sentido da nossa vida é lembrarmos do nosso Criador. E isso ainda na mocidade, ou seja, nos nossos primeiros anos de vida. Isso aqui vai nos dar um norte. Isso aqui vai nos dar um rumo. Lembrar-nos do nosso Criador. A fé no Deus que criou este mundo é a resposta à filosofia centrada no ego, no eu. É também a resposta para a futilidade desprovida da esperança do niilismo. O culto ao Criador não desconhece o valor das coisas materiais ou a importância do prazer. Muitas vezes nós pensamos o seguinte: se o sentido da vida é em Deus, então eu não posso sentir prazer nenhum. Tem pessoas que acabam colocando o peso da balança no extremo. Ou vive uma vida regrada no prazer, ou tenta se privar de qualquer tipo de prazer. Mas não é isso. Veja o que o próprio Salomão ele diz mais para frente, porque assim, Deus nos incentiva a perseguir nossos sonhos, mas na liberdade e com responsabilidade, porque o objetivo maior é adorar o nosso Criador. Então veja o que diz o Eclesiastes, capítulo 11, o verso 9, diz assim, alegre-se, jovem, na tua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da tua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. O que é que Salomão está dizendo aqui? Nós temos que viver nossa vida, nós temos que ter nossos sonhos, nós temos que buscar nossa alegria, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento. O que é que Salomão está querendo dizer? É que a busca dos nossos sonhos tem que ser de forma responsável. A nossa liberdade requer responsabilidade. Eu tenho que lembrar do meu Criador, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, mas também eu tenho que construir a minha vida aqui nessa terra. Mas a forma como eu tramito por aqui, eu tenho que ser responsável. Eu tenho que me alegrar com meus amigos, eu tenho que me alegrar com minha família, mas de forma responsável. E aqui está um dos segredos que Salomão ele nos oferece já no fim de sua vida. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, diz assim: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. E aqui o Ed coloca um comentário bem interessante, que é o seguinte, naquele ponto do consumismo, é de que tudo que tem acontecido com o mundo é culpa dos seus próprios moradores, destruindo o próprio lar, a própria casa. E aqui, Salomão, ele nos lembra, o segredo da felicidade é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Isso é essencial para o homem, isso é o que vai nos dar base, isso é o que nos dá segurança na nossa vida. Porque chegará um momento em que nós iremos prestar contas a Deus. E assim, o mandamento que nos lembra de tudo isso é o mandamento do sábado. O sábado nos ajuda a amar o Criador. O sábado nos ajuda a temer a Deus. E no livro do Apocalipse há uma mensagem muito semelhante ao apelo de Salomão. Nós já estudamos aqui, Apocalipse capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, que são que os 3 anjos voando pelo céu, com a urgente advertência aos povos para o retorno à adoração ao Criador. O chamado à responsabilidade é temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O chamado à adoração ao Criador, a adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
O hedonismo e o materialismo, que são algumas filosofias que percorrem o nosso mundo hoje, se caracteriza pela adoração às coisas, consumismo, as coisas materiais dessa terra. Mas o apóstolo Paulo ele alerta que adorar a criatura em lugar do Criador não é o correto. Então, assim, o mundo e o ser humano foram projetados para funcionar num ciclo de 7 dias. Você já tentou viver uma vida um pouco diferente do ciclo natural da semana? Foi tentado fazer isso na Revolução Francesa, onde eles tentaram mudar o ciclo semanal de 7 dias para 10 dias. Sabe o que aconteceu? Um desastre total. O nosso corpo, ele funciona num ciclo de 7 dias. Não somente o nosso corpo, mas toda a natureza. Então não é uma coisa arbitrária, é natural. Deus colocou isso no nosso DNA. Porque 6 dias o próprio Deus trabalhou criando as coisas e no 7º dia ele descansou e se alegrou naquilo que ele fez. E dentre os 10 mandamentos, o sábado é aquele que nos lembra que Deus é criador. O sábado nos lembra que devemos adorar a Deus. Hoje, aquilo que eu vou falar aqui pode ser um pouco duro, mas é a realidade. Hoje, as pessoas estão descrentes de Deus. Hoje, o evolucionismo ganhou força, porque, infelizmente, com o passar dos anos, dos séculos, as pessoas deixaram de adorar a Deus no sábado. Deixaram de honrar a Deus no dia de sábado. Deixaram de guardar o sábado. E a consequência disso é o mundo que nós temos hoje. Então, o mandamento do sábado não é uma coisa arbitrária. Ele é um princípio de vida. E é isso que nós vamos aprender e estamos aprendendo no estudo de hoje. Porque por 6 dias temos de trabalhar com as coisas que Deus criou. Veja, o que é que diz o mandamento do sábado, Êxodo capítulo 20, verso 8 até o verso 11. Deixa eu ler aqui, não vai dar para projetar, mas eu vou ler e eu espero que você preste atenção bastante no que diz. Êxodo capítulo 20, o verso 8 até o verso 11, diz assim, ó: lembra-te do dia do sábado para santificar ou separá-lo para Deus. Você tem 6 dias para trabalhar e realizar todas as suas tarefas, mas o 7º dia é o sábado para o Senhor seu Deus. Não realize nele nenhum tipo de trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu gado, nem o estrangeiro que está com você dentro dos portões de sua propriedade. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas o 7º dia descansou. Esse é o motivo do Senhor ter abençoado o dia de sábado e santificá-lo, ou seja, separá-lo para si. Deus nos deu 6 dias para resolver as nossas próprias coisas. Deus nos deu 6 dias para focarmos em nós. E o dia que Ele concede para focarmos de uma maneira plena nele é o 7º dia, é o sábado. E devemos fazer isso com um senso de reverência e profunda gratidão, reconhecendo que elas são um presente de Deus, ou seja, os trabalhos durante os 6 dias. E para equilibrar o nosso trabalho, ele nos orienta a segui-lo no descanso do 7º dia, no sábado. O sábado foi designado para nos trazer de volta à realidade. O que o sábado quer nos trazer é que tudo isso que nós temos não é nosso. Essa é a verdade. A ideia do sábado é o seguinte: nesse dia é o momento que você
olha para a semana que você passou e percebe as bênçãos que Deus lhe concedeu, percebe aquilo que Ele fez por você e percebe que nada está no controle das nossas mãos. Tudo está no controle de Deus. O sábado é um indicativo de que eu não sou autossuficiente. O sábado é um indicativo de que eu não sou independente. O propósito do sábado é demonstrar que Deus é quem cuida de nós. E devemos lembrar-nos disso. O sábado é um momento que nós devemos nos lembrar que Deus é o verdadeiro Criador e que Ele é o verdadeiro mantenedor da nossa vida. Então, é o lembrete. Não se esqueça de onde vem tudo isso, de onde vem nossas forças, de onde vem os nossos mantimentos, de onde vem o nosso trabalho. Tudo isso vem mediante a vontade e a permissão de Deus. E o sábado é o momento que nós temos para nos lembrar disso. E aqui, o Ed, né, colocou um verso bastante interessante ainda em Eclesiastes, capítulo 2, o verso 24, que é aqui, ó. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer, né, que sua alma goza, bem o seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Então, sábado é o momento que Deus ele nos concede para nós nos regozijarmos, para nós nos alegrarmos das bênçãos que Ele nos concedeu durante a semana e lembrar, tudo isso veio de Deus. Então, sábado é um sinal de graça. Mais um pouquinho aqui para frente, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e algumas visões errôneas que as pessoas têm com relação ao sábado. Mas o sábado é uma visão da graça de Deus. Aqui eu quero dar uma boa noite. Dora, boa noite, um abraço. Então, vamos lá. Não perca a vida de uma forma louca, corrida, como aconteceu com o Parrom. Não cometa o mesmo erro de Salomão. Pela graça de Deus, ele reconheceu em seus findar aí seus dias. Reconheça o absurdo que é adorar o mundo material. Porque, olha, Deus há de trazer juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Se uso os 6 dias e mais o sábado também, eu estou pecando contra Deus e contra mim mesmo. Deus ele já nos concedeu 6 dias para resolvermos as nossas coisas. Mas muitas vezes nós somos tão egoístas que queremos até aquilo que é de Deus. E nós passamos 7 dias da semana focando em nós, em nós, em nós e nos esquecemos de Deus. Claro que todo dia eu tenho que orar a Deus, todo dia eu tenho que conversar com Deus, todo dia eu tenho que estar em plena comunhão com Deus, mas o 7º dia é o momento em que eu tenho que deixar as preocupações do mundo de lado e focar em Deus. Reconhecer que Ele é quem está guiando a nossa vida. Você pode se surpreender com a clareza da Bíblia com relação ao sábado. A mensagem de Salomão, o mais sábio da terra, lembre-se do teu Criador. A mensagem do sábado no Decálogo, escrito pelo próprio dedo de Deus, é lembra-te do Criador. E as mensagens dos 3 anjos em Apocalipse, antes da volta de Jesus, diz que nós devemos adorar o Criador. E é tão interessante que o mandamento do sábado é o único, quer dizer, dos 10 mandamentos, o sábado é o único que começa com lembra-te. Sabe por quê? Porque Deus sabia que em algum momento as pessoas iriam se esquecer desse dia. E também é bem provável que já no tempo de Israel, as pessoas já estavam se esquecendo do dia de sábado. E Deus deixa bem claro, lembrem-se, não se esqueçam, lembrem-se. E aqui eu vou discutir um pouco algumas perguntas mais frequentes com relação ao sábado e que hoje invade, né, muitas discussões e comentários. Então, primeira dessas perguntas. A Bíblia não diz que todos os dias são iguais? Muitos se utilizam dessa pergunta e dessa afirmação. A Bíblia diz que todos os dias são iguais. Mas veja,
A Bíblia não diz que todos os dias são iguais. A Bíblia diz que algumas pessoas acreditam que todos os dias são iguais. Lá em Romanos, capítulo 14, verso 5, e tentam usar isso como uma desculpa, dizendo que não há dia especial. Mas a verdade é que todos os dias têm 24 horas. E isso significa que todos os dias são iguais nesse sentido. Agora, o que há de diferente no sétimo dia? Algo muito simples, nós devemos olhar para Gênesis, capítulo 2, o verso 1 a 3, que diz que Deus abençoou o sétimo dia, Deus santificou o sétimo dia e Deus descansou no sétimo dia. Essa é a diferença. Somente nesse dia Deus fez tudo isso aqui. Enquanto que os outros dias Deus disse que era bom. Daqui a pouco eu vou ver essa questão aqui sua. Tá bom, Ed? Logo, logo, esse texto aqui de Isaías 56, nós vamos falar sobre esse texto, tá bom? Justamente esse verso, né? Isaías 56, verso 6 a 7. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E, retomando aqui, veja, o que torna o sábado diferente dos outros dias? É aquilo que Deus fez nesse dia. Então, essa é a primeira coisa. Com relação à duração do dia, ao que acontece assim, no dia em si, de forma natural, não há nada de diferente. Porque o mesmo sol que aparece no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta, é o mesmo sol que aparece no sábado. A duração de horas, 24 horas, é o mesmo de qualquer dia. Mas, nos outros dias, Deus disse que era bom. Toda vez que terminava o dia, Deus dava um parecer. E viu Deus que tudo era bom. Mas o sábado, ele abençoou, ele santificou e ele descansou. Então, por causa disso, o sábado é um dia diferente. Sabe? Quando começou o sábado? Porque muitos pensam que o sábado começou na época de Israel. Mas não é isso. O sábado começou no princípio da história humana, na semana da criação. Ele abençoou o sétimo dia e o separou para toda a humanidade. Antes de ser dada a lei no Sinai, Deus falou lá em Êxodo capítulo 16, verso 28. Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Então veja, os 10 mandamentos é dado depois desse verso aqui. Mas aqui Deus já está dizendo que eles já conheciam as suas leis. Então, as leis de Deus, ela é anterior àquilo que acontece no Sinai. Eu quero utilizar uma ilustração. Vamos supor que eu fosse me casar agora. Bem, eu já sou casado. Né? Bem casado, pela graça de Deus. Mas vamos supor que a minha esposa tivesse mais 6 irmãs. Ela fosse a 7ª irmã. E aí eu me caso com ela. Peraí, deixa eu complicar um pouquinho mais. Vamos supor que ela tivesse 6 irmãs gêmeas, iguaizinhas, mesma cor de cabelo, né, mesmo tamanho, fossem 7 irmãs gêmeas. E aí eu me casei com ela. Mas logo depois que termina o casamento, e eu vou sair, né, no momento ali de núpcias com a minha esposa, uma de suas irmãs fala: ei, você vai ter a noite de núpcias comigo. Mas aí eu falo: ué, como assim? Do que é que você está falando? Aí imagina ela respondendo: somos todas irmãs e por isso somos iguais. Qualquer uma de nós serve. Que diferença isso faz? Será que isso tem sentido? Sete irmãs gêmeas, mas eu casei apenas com uma. O meu relacionamento é apenas com uma. Só porque elas são gêmeas, elas são iguais, isso me dá o direito
de ter relações com qualquer uma delas? Não. A mesma coisa é o sábado. Os dias podem ser iguais com relação às suas características naturais. Duração de tempo e tudo mais. Mas o sábado foi separado por Deus. Por isso que eu não posso considerar qualquer outro dia igual a ele. E aí, continuando essa questão de que o sábado ele é anterior ao ocorrido lá no Sinai. Antes de os 10 mandamentos, a lei de Deus já estava estabelecida e o mandamento do sábado fazia parte dessa lei. Começa com a palavra lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus estava olhando para o futuro, sabendo que tendemos a nos esquecer. Outra pergunta aqui. Então, o sábado só deve ser observado pelos judeus? Somente os judeus devem guardar o sábado? Veja, lá em Isaías, capítulo 56, o verso 6 a 7, o texto aqui que o Ed tinha perguntado é: todos os que guardam sábado, não profanando, os levarei ao meu santo monte. Precisamente o santo monte se refere a Jerusalém. E aqui, trazendo uma perspectiva profética escatológica, se refere à Nova Jerusalém. Então, nota que a primeira palavra do texto diz que é todos os que guardam sábado. O texto de Isaías não está dizendo os judeus que guardam sábado. Não. Tanto que se você ler a parte final de Isaías, vai perceber que Deus convida os gentios a guardarem o sábado. Engraçado, né? Fala ali que ele vai listando algumas nações. Se guardarem o sábado, se fizerem isso, se observarem a minha aliança, eles estarão comigo também. O sábado não é uma exclusividade dos judeus. Esse mandamento não teve início quando os 10 mandamentos foram dados ao povo de Israel no Sinai. Teve início na criação do mundo. Por isso Jesus disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Jesus não falou: o sábado foi estabelecido por causa do judeu. Não. O sábado foi estabelecido por causa da humanidade, para que a humanidade fosse beneficiada ao observar, ao guardar o sábado e a lembrar-se de Deus nesse momento. É casa de oração para todos os povos e não para os judeus que guardam sábado. Outra pergunta aqui. O sábado também é válido para o período do Novo Testamento? Porque você pode olhar para mim e dizer, tá bom, mas aqui Isaías está falando do tempo dele. Isaías está falando aqui dos gentios que guardavam o sábado no tempo dele. O Novo Testamento é outra história. Mas será que é isso mesmo? Veja, em Lucas capítulo 4, verso 16, diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O que a palavra costume quer nos dizer? Quer dizer costume, prática. Jesus tinha prática de ir aos sábados na sinagoga. E aqui a Flávia colocou uma pergunta bem interessante. Flávia, essa pergunta vai ser respondida no nosso próximo estudo. Que a pergunta é: por que outras denominações e igrejas aceitam domingo e não sábado como dia separado ou como dia santo? Essa pergunta vai ser no nosso próximo estudo, próximo domingo, onde eu vou explicar aqui o porquê e as razões dessa mudança e todo o período histórico de quando isso aconteceu. Então, não perca o próximo estudo. Né? Aqui, o estudo de hoje, estou apenas demonstrando as razões, a importância da guarda do sábado e o benefício que isso nos traz. No próximo domingo, nós iremos aprender o porquê de muitas igrejas, muitas denominações hoje não guardarem o sábado
e sim o domingo. Então, como é um assunto extenso, está sendo por partes. Então, assim, continuando aqui. Era uma prática de Jesus ir adorar ao Deus Criador no dia de sábado. Jesus é o nosso exemplo. Sendo que ele adorava nesse dia, o sábado deve ser muito importante para todos os judeus, porque o próprio Cristo guardava o sábado. Mas aí, alguns podem dizer, mas Jesus trabalhou no sábado. Veja, Jesus foi acusado de trabalhar no sábado por uma visão errada dos fariseus, porque Jesus estava curando, estava realizando milagres no sábado. E os fariseus, eles deturparam um pouco a verdadeira compreensão e a verdadeira guarda do sábado. E Jesus fala que o trabalho dele é fazer a vontade do Pai. Então, qual era o trabalho que Jesus fazia no sábado? A vontade do Pai. Não era trabalho remunerado, não era pensando nele próprio. Jesus, no sábado, libertava as pessoas das maiores agruras sociais e físicas que eles poderiam passar. Jesus, no sábado, proporcionava a cura mental, cura física, cura espiritual. Jesus restabelecia a vida da pessoa que estava em desgraça para uma vida de uma pessoa agora com esperança. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo de como nós devemos guardar o sábado e de como nós devemos observar o sábado. E aí vem outra pergunta. Mas Jesus não veio para abolir a lei? Pense comigo, se os 10 mandamentos não valessem mais nada, então estaria certo cometer adultério, fabricar ídolos, estaríamos livres para tomar o nome de Deus em vão, para não roubar, para mentir, para matar. Seria muito estranho que Deus abolisse a própria lei escrita com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Sim ou não? Porque de todas as leis e de tudo aquilo que Deus falou, os 10 mandamentos é a única passagem da Bíblia onde ele não falou. Ele não disse, Moisés, escreva aí os meus mandamentos. Não. Ele, com seu próprio dedo, escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos. E por que ele escreveu em tábuas de pedra? Ele poderia ter escrito em papiro. Naquele tempo já existia. É porque a pedra, naquele momento, naquela situação, era o elemento que representava durabilidade. A pedra, naquele momento, era o elemento mais resistente, mais forte. Então, ao Deus escrever em tábuas de pedra, Deus estava dizendo, a minha lei, ela é eterna. Ela é durável, assim como essa rocha. Ela dura, ela permanece firme, a minha lei, ela é eterna. Então, o próprio Cristo falou em Mateus capítulo 5, verso 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, vim para dar o seu significado correto, o seu significado pleno, que o mundo acabou deturpando, e agora eu tenho que corrigir. Então, esse foi o propósito de Cristo, dar o verdadeiro exemplo de como nós podemos observar as leis de Deus, e nesse caso mais específico no estudo de hoje, sobre o sábado. E aqui eu quero dar uma boa noite aos nossos amigos que estão nos acompanhando, aqui o Fábio, ao EC, um abraço, que Deus esteja abençoando vocês aí em Osasco, no Jardim Veloso. Então, Cristo não veio revogar, veio dar o seu significado correto com relação à lei de Deus. Então, guardar o sábado é um tipo de legalismo e salvação pelas obras? Isso é o que mais se escuta quando se comenta com líderes religiosos de outras denominações a respeito da visão adventista dos 10 mandamentos e do sábado. Vocês guardam sábado porque vocês são legalistas, querem ser salvos pelas suas obras. Então, guardar o sábado é um tipo de legalismo, é um tipo de busca de se salvar. Mas será que é isso mesmo? Na verdade, é o contrário. Alguns têm procurado associar a guarda do sábado ao legalismo, dizendo que observar o sábado seria uma tentativa de ganhar a salvação por obedecer à lei. Mas é o contrário.
A guarda do sábado é um sinal da salvação pela fé. Porque quando nós estamos descansando no sábado, quando nós deixamos de fazer as nossas atividades, quando deixamos nossos interesses de lado e lembramos de Deus e adoramos a Deus nesse dia, eu estou dizendo o seguinte: quem toma conta da minha vida não sou eu, é Deus. Quem sustém a minha vida não sou eu, é Deus. Quem me salva não sou eu, é Deus. É isso que o sábado quer dizer. Eu não guardo o sábado para dizer, ó, Senhor, eu estou guardando o sábado, então me salva. Guarda a minha cadeirinha aí no céu, tá bom? Não é isso. A guarda do sábado é, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou. E como reconhecimento de que o Senhor é quem conduz minha vida, eu vou te respeitar nesse dia, eu vou guardar o sábado. Agora, uma outra perguntinha que muitos fazem. O domingo deveria ser guardado em honra à ressurreição de Jesus? Porque hoje muitos dizem, nós guardamos o sábado, o domingo, porque Jesus ressuscitou nesse dia. Será que nós devemos guardar o domingo em reverência à ressurreição de Jesus? Veja, existem apenas 8 textos no Novo Testamento que mencionam o primeiro dia da semana. E nenhum se refere a adorar aos domingos em honra à ressurreição de Cristo. Veja, no Novo Testamento, você não vai encontrar a palavra domingo, porque não era chamado dessa forma naquele tempo. Era chamado como o primeiro dia da semana. Isso há 8 passagens fazendo referências ao primeiro dia da semana. E todas as vezes que ele aparece, não é no contexto sagrado ou no contexto de adoração. Não. É apenas uma forma de contar o tempo. Então, eu quero lançar um desafio. Eu acabei esquecendo de trazer. Mas é o seguinte. Quem encontrar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, no Antigo Testamento pode deixar de lá, mas se alguém encontrar no Novo Testamento alguma passagem dizendo que o dia de adoração é o domingo e não o sábado, se alguém encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, Jesus adorando a Deus no domingo, não no sábado, se alguém encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, algum apóstolo, algum discípulo de Cristo, algum servo de Cristo, adorando a Deus como dia sagrado no domingo e não no sábado, eu deixo de ser adventista e ainda dou meu carro de brinde para essa pessoa. Eu não tenho como voltar atrás, porque daqui é gravar, está ao vivo. Então é isso. Isso é um desafio que eu lanço. Isso dentro do texto bíblico. Porque assim, eu tenho certeza. Já olhei de capa a capa, de trás para frente e de frente para trás. Não há. A Bíblia, ela é fidedigna e ela não se contradiz. Então, como podemos saber que dia é realmente o verdadeiro sábado bíblico? Porque assim, algumas pessoas podem questionar, não, mas de fato o sábado que nós observamos hoje é o sábado bíblico? É o sábado mesmo, correto? Veja, em mais de 140 idiomas, o 7º dia da semana é chamado de sábado. Em grego, sabaton, e aqui tem os idiomas. Né? Em Mateus 28, verso 1, nós lemos que Jesus ressuscitou dos mortos depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. Portanto, o domingo, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, não é o sábado, mas o dia depois do sábado. O verdadeiro sábado bíblico é o 7º dia da semana. Mas esse é o mesmo 7º dia que Jesus tinha nos seus dias? Quando Jesus veio, ele sabia qual era o dia correto, qual era o sábado, pois o guardou com os seus discípulos. O texto bíblico diz que nos sábados Jesus ia às sinagogas. Se esse dia estivesse errado, ele teria falado. Ele teria corrigido. Assim como ele corrigiu a adoração e o comércio que estava acontecendo lá no templo, se o sábado do seu dia fosse um dia equivocado, fosse um dia errado, ele teria falado, olha, esse dia não é o dia verdadeiro, é outro dia. Mas ele não fez, pelo contrário. Contribuiu. E o calendário? Ele foi mudado. De fato.
O calendário do tempo de Cristo era o calendário juliano. O calendário que nós temos hoje é o calendário gregoriano, que foi estabelecido em 1582. Mas veja, esse calendário, ele apenas mudou, alterou a contagem de dias, mas não o ciclo semanal de dias. Então, só um exemplo, né? No calendário juliano, hoje é 28 de junho de 2020. Isso no calendário gregoriano. Vamos supor que hoje no calendário juliano fosse 27 de outubro. Essa foi a alteração que aconteceu. Mas o dia 27 de outubro no calendário juliano e o dia 28 de junho no calendário gregoriano ainda são domingo. Então, os calendários, eles alteraram a contagem de dias, mas não alterou o ciclo semanal. O ciclo semanal permanece o mesmo. O mesmo ciclo semanal da época de Cristo é o mesmo ciclo semanal da época de hoje. Então, nenhuma vez na história o ciclo semanal foi mudado. Algumas tentativas que teve foi lá na Revolução Francesa, mas não deu muito certo. Eles voltaram para o ciclo semanal de 7 dias. Os seguidores de Jesus continuaram a guardar o sábado depois da sua época? Sabe, Jesus disse aos seus discípulos, previndo a destruição de Jerusalém, ele falou o seguinte em Mateus 24, verso 20: orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Então, o que é que ele está dizendo? Que no futuro os seus discípulos, os seus servos ainda estariam guardando o sábado. Porque está fazendo a profecia com relação ao futuro. Aqui Jesus está prevendo um tempo no futuro e menciona que seus seguidores ainda estariam guardando o sábado. Temos também o exemplo de Paulo, lá em Atos, capítulo 17, verso 1 a 2. É relatado que Paulo e Silas chegaram a Tessalônica e Paulo, segundo o seu costume, segundo a sua prática, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou, ou seja, conversou com eles acerca das Escrituras. Mas aí você pode falar, tá bom, mas Paulo está falando para um grupo de judeus. Paulo está falando para um grupo específico ali de pessoas que já guardavam sábado. Então, ele não iria procurar em outro momento. Mas veja, em Atos 13, o verso 42, diz que em outro momento, ao saírem eles, os gentios, população não judaica da cidade, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. E Paulo disse, ok, no próximo sábado nós nos encontramos. Paulo não falou, peraí, deixa eu corrigir uma coisa. Vocês que não são judeus, vão guardar o domingo, tá bom? A gente guarda o domingo. A gente se une ali no sábado por causa dos judeus. Não foi isso que Paulo falou. Paulo, ele confirmou, tá bem, no próximo sábado nós nos encontramos. Eu falo de Jesus para vocês. Pouco depois disso, Paulo e seus companheiros chegaram a Filipos. Ali não havia uma congregação de judeus e nem de cristãos. Mas o que é que a Bíblia diz? Que no sábado, Paulo e seus companheiros saíram da cidade para um lugar de oração. Então, ele não saiu nem do domingo, nem na segunda, nem na... Não. Eles saíram no sábado procurando um lugar de oração. E ali eles encontraram um lugar, tem algumas mulheres lavando roupas, eles aproveitaram e pregaram. Então, o texto deixa claro que Paulo e os cristãos que estavam com ele eram fiéis observadores do sábado. E o Apocalipse nos aponta que no tempo do fim, ou seja, no tempo que nós vivemos hoje, o povo de Deus ainda estaria guardando e observando o sábado. Aqui está a paciência dos santos, que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Veja, santos é um termo usado no Novo Testamento se referindo ao povo fiel de Deus. Então, o que é que esse povo fiel estaria fazendo? Guardando os mandamentos do Senhor e tendo a fé em Jesus. É a junção das duas coisas. Não é nenhum nem outro, são os dois juntos.
A fé em Jesus, a salvação pela graça, os méritos de Cristo na nossa vida. Em resposta a isso, permanecemos fiéis, observando e guardando os mandamentos de Deus. E sabe o que é mais interessante? É que a guarda do sábado vai continuar até mesmo depois da volta de Cristo. Quando nós lemos lá em Isaías, capítulo 66, o verso 22 e o verso 23, diz assim: porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer? E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne me adorar, diz o Senhor. Então, o sábado lembra que nós devemos amar o Criador. Esse é o principal propósito do sábado. Nos lembrar que Deus ele é Criador e que nesse dia nós honramos, louvamos a Ele. Então, quais são os exemplos bíblicos que nós temos? Deus ele descansou no sábado, depois que ele criou tudo. Deus criou o descanso. Porque Deus precisava descansar? Deus se cansa? Tenho certeza que não. Mas por que será que ele descansou no sábado? Foi para nos dar um exemplo. Porque, veja, no relato da criação, quando foi que Deus criou o homem e a mulher? Na sexta-feira. O homem e a mulher trabalhou nesse dia? Não, porque eles foram criados nesse dia. Deus já tinha preparado tudo. E o dia seguinte foi o quê? Foi o sábado. E em vez de Deus falar para Adão e Eva, olha, aqui está a terra, começa a trabalhar. Não. O que foi que ele fez? Ele preparou o primeiro culto com Adão e Eva. Depois que Adão e Eva foram criados, e eles contemplaram toda a criação de Deus, agora foi o momento que Deus, com eles, no sábado, deu a primeira lição de vida para eles. Que foi a seguinte: Adão e Eva, vocês estão vendo tudo isso aqui? Eu criei para vocês. Eu fiz tudo isso aqui para vocês. Então, a cada sábado, lembre-se daquilo que eu criei para vocês. Lembre-se do meu amor para vocês. Então, a primeira lição que Deus ensinou para Adão e Eva, por meio do sábado, é que antes de lembrarmos das coisas materiais dessa terra, devemos nos lembrar de Deus. O sábado é o momento que nós temos para lembrar de Deus. E hoje, por causa dessa negligência, as pessoas estão se esquecendo de Deus e do seu amor. Então, Deus ele nos deu exemplo. Deus ele descansou logo após a criação. Jesus guardou quando esteve aqui na terra. Seus discípulos guardaram e pregaram nesse dia. O povo fiel nos últimos dias também guarda os seus mandamentos. E quando nós estivermos lá no céu, também nós estaremos guardando o sábado. Então, qual é o meu conselho nessa noite para você? Guarde também o sábado. Não como uma forma de tentar buscar a salvação. Não. A guarda do sábado é a sua demonstração de que você reconhece o amor de Deus, que você reconhece que Deus é quem sustém você. A guarda do sábado é o momento em que você aceita e demonstra que o que vale mais não é a minha nem a tua vontade, o que vale é a vontade de Deus. E de uma forma mais profunda, o sábado é o reconhecimento máximo de que eu aceitei a graça de Jesus. Então, a guarda do sábado é uma resposta daquilo que Deus fez por mim. A observância do sábado é uma resposta daquilo que Deus me providenciou nos 6 dias anteriores. A força, a vitalidade, o vigor, a disposição para trabalhar, para estudar. E o sábado é o momento para lembrar e dizer: Senhor, obrigado pelas bênçãos que o Senhor me concedeu. Por isso, o Senhor é digno de toda honra e todo louvor, porque o Senhor é verdadeiramente Deus. O Deus que nos criou e o Deus que nos mantém. É isso que o sábado significa, é isso que o sábado representa. Então, você que não sabia dessa verdade do sábado, receba essa verdade nesse momento. Aceite.
E se você, que já é conhecedor do sábado, mas ainda não tinha aprendido um pouco nessa ótica, nessa perspectiva, comece a olhar e analisar nessa perspectiva. O sábado não é um peso na nossa vida. O sábado, ele é um alívio. É o momento que Deus diz, pare. Pare. Não fique ansioso. Não se desgaste. Permita que eu restabeleça as suas forças. E reconheça que eu é quem estou cuidando de você. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, essas e outras lições é o que nós podemos aprender com relação ao sábado. E sabe, o sábado é algo maravilhoso. E não para por aqui. Próximo domingo, nós estaremos continuando os nossos estudos e nós vamos entender o porquê de que grande parte das denominações e religiões, infelizmente, não observam e não têm esse olhar com relação ao sábado. No próximo estudo, nós vamos entender o motivo de que as pessoas hoje observam mais o domingo do que o sábado. Mas que nessa lição de hoje você tenha compreendido o amor de Deus e perceber que Ele se importa que cada um de nós tenhamos um momento especial com Ele. E Ele mesmo já separou esse momento, que é o sábado, para lembrarmos do nosso Criador, do nosso mantenedor e do nosso Salvador. Então, que nesse momento vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por esse momento tão especial que Ele nos concedeu. E de fato, né, como a Flávia aqui bem colocou, nós devemos observar os mandamentos de Deus de uma forma completa. O mesmo Deus que falou, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, honra teu pai e tua mãe, né? Não farás para ti imagem de escultura, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, não terás outros deuses diante de mim, é o mesmo Deus que fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, que nós possamos nos lembrar desses princípios de vida que são importantes para mim e para você. Então, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse estudo e já agradeço pela sua presença, pela sua participação. Então, oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti pelo estudo que o Senhor nos concedeu e pela forma como o Senhor demonstra na Tua palavra esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu de presente para que pudéssemos olhar para Ti, para que nós não fôssemos consumidos pelo estresse, pela ansiedade, pelo corre-corre desse mundo, para que nós não percamos o foco. O Senhor nos deu um dia muito especial, que é o sábado. Então, por isso, nós pedimos e suplicamos a Ti, nos ajude a observar de maneira correta, de maneira plena esse dia tão especial. E que nesse dia possamos nos lembrar do Deus Criador e do Deus Salvador. Aquele que nos concedeu a vida na salvação, na criação, e aquele que nos restabelece a vida por meio da cruz na salvação. E aquele que transformará a nossa vida quando o Senhor retornar. Esteja conosco, nos abençoe no decorrer dessa semana e que tenhamos a oportunidade de nos encontrar mais uma vez no nosso próximo encontro. Que todos sejam abençoados, isso é o que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe grandemente a família de cada um. E até o nosso próximo encontro, onde nós, mais uma vez aqui, iremos aprender sobre os motivos da mudança dessa observância do sábado para o domingo e compreender, né, esse contexto histórico e a realidade que nós vivemos hoje. Então, que Deus abençoe grandemente você, tenha uma boa noite, uma boa semana e até nosso próximo encontro.